Sabe, a forma como a gente escolhe mover o nosso corpo é uma forma de expressão, quase uma declaração de propósito. Vamos mergulhar um pouquinho nisso para entender o que os nossos movimentos querem dizer de verdade. Pensa só, do passo mais simples até o salto mais atlético, cada gesto que a gente faz, por mais bobo que pareça, está contando um pedacinho da nossa história. É como se fosse uma linguagem universal que todo mundo fala, muitas vezes sem nem se dar conta. E aí vem a pergunta de 1 milhão, né? A questão não é se a gente está contando uma história, mas que história o nosso corpo está contando hoje. É isso que a gente vai explorar agora. Para começar, a gente precisa abrir um pouco a cabeça. Movimento é muito, mas muito mais do que simplesmente fazer exercício. E é aqui que entra um conceito central para a nossa conversa: as práticas corporais. Como a gente vê aí na definição, é um universo de atividades. Não estamos falando só de malhar, mas de um leque gigante de jeitos de se movimentar. E cada um deles tem uma intenção por trás. E o que é incrível de ver é essa diversidade toda, né? Olha só. Tem a elegância da ginástica, a intensidade de uma luta, a cooperação no basquete. É um universo imenso e super rico, esse das práticas corporais. Para a gente conseguir organizar um pouco esse universo todo, podemos pensar em diferentes estilos de movimento. Isso ajuda a gente a entender melhor as nossas próprias escolhas. Vamos dar uma olhada? Primeiro, tem o estilo competitivo. Aqui a intenção é bem clara, né? É superação, é seguir regras, é performance. É o mundo dos esportes que a gente conhece bem, como futebol, vôlei e atletismo. E essa imagem mostra bem a essência disso. A disciplina de quem corre, o foco de quem pedala. Até na dança de rua, a gente vê essa busca por superar os próprios limites. Agora vamos para outro estilo, onde o corpo vira uma ferramenta de arte. É o estilo expressivo, que engloba a dança, o teatro corporal e até as artes de circo. Aqui a intenção não é ganhar de ninguém, mas sim comunicar uma emoção, contar uma história. O corpo vira a tela e o pincel ao mesmo tempo. É o movimento se transformando em pura arte. Um outro estilo fundamental é meditativo. Nesse caso, o movimento é para dentro, é sobre autocuidado, sobre conectar mente e corpo, sobre foco interno, como a gente vê em práticas como o yoga e o tai chi. A busca aqui é por tranquilidade, por equilíbrio, não tem a ver com performance para os outros, mas sim com encontrar uma harmonia que é só sua, lá dentro. E para fechar, o estilo recreativo, onde a intenção é a mais simples e talvez a mais pura de todas: diversão. Jogos, brincadeiras, é se mover pelo simples prazer que isso dá. Bom, agora que a gente já viu os diferentes estilos, ou seja, como a gente se move, vamos mergulhar na questão que talvez seja a mais importante: o porquê. Essa frase resume tudo. É o que a gente chama de intencionalidade. É o motivo, a razão pela qual a gente escolhe correr, ou dançar, ou meditar. É a nossa motivação. Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é essa: qual é o objetivo? É para ter mais saúde? Para encontrar pessoas? Para aliviar o estresse? A resposta muda tudo. Muda completamente a prática. E essa reflexão vai ainda mais fundo. As nossas escolhas de movimento também são um jeito de se comunicar sem usar palavras. Elas podem dizer muito sobre quem a gente é e no que a gente acredita. E essa comunicação toda não é só individual, não. O movimento é um pilar da nossa vida em sociedade, da nossa cultura. Olha só que interessante. As práticas corporais são fundamentais. Elas ajudam a preservar nossa identidade cultural. A capoeira é um exemplo perfeito disso. Elas promovem inclusão, fortalecem comunidades e, no fim das contas, contribuem para o bem-estar de todo mundo. Ok, beleza. Então, como é que a gente traz toda essa consciência para o nosso dia a dia? Como a gente pode, de fato, encontrar a nossa própria prática? Tudo começa com uma escolha bem importante. Essa que a gente está vendo aí. De um lado, a rotina sedentária. Do outro, uma rotina ativa, onde o movimento faz parte da vida, sabe? Não é uma obrigação separada, uma coisa chata a se fazer. E essa mudança não precisa ser nada radical. O legal aqui são as dicas práticas. Ir de bicicleta para um lugar perto, fazer uma pausa para se alongar, escolher hobbies que movimentam o corpo, são as pequenas mudanças que, somadas, fazem uma diferença enorme. Então, para a gente fechar essa análise, fica essa reflexão final. Cada passo, cada gesto é como se fosse uma palavra. No fim das contas, nosso movimento é a nossa mensagem. Que história a gente quer contar para o mundo?